Eduardo, considerando a atual conjuntura e que a gente está bem perto da posse de Lula, você acha que o fracasso do governo Bolsonaro em tantas áreas, e agora a gente está vendo também na área econômica, orçamentária, que era até algo que ele conseguiu manter relativamente escondido até o período eleitoral, muita gente já sabia, quem acompanhava por dentro, quem acompanha o Opera Mundi sabia do descalabro que estava acontecendo, não precisava esperar, mas não é tanta gente assim. Agora a gente está vendo o país desmoronando do ponto de vista orçamentário. Você acha que os militares perdem força golpista passado o governo Bolsonaro? Outra boa pergunta. Aliás, antes de eu fazer só uma ressalva aqui interessante. Você falou aí né, que, de certa forma, nós já sabíamos, aquelas pessoas que acompanham o Opera Mundi, eu concordo, mas eu tenho um dado interessante no meu caso, que é o seguinte: eu escrevi durante a pandemia, não, durante a pandemia não, durante a pandemia eu apenas reprocessei mais ou menos, mas durante todo o ano de 2019 eu me dei o desafio de acompanhar o primeiro ano do governo Bolsonaro. E fiz isso como historiador, mas a princípio sem grandes intenções, apenas de construir uma espécie de dossiê para mim mesmo, né? Deu 450 páginas hoje, ele parou em 450 páginas. E eu acompanhei do primeiro ao último dia, do dia 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, eu acompanhei o governo Bolsonaro. Os ministérios, eu acompanhei os twitters de Bolsonaro e seus filhos, dos principais ministros, enfim. Aquele processo de escolha dos diversos ministros, seja na educação, Weintraub, enfim, no caso da saúde, a mesma coisa. Os conselhos, por exemplo, o Conselho de Segurança Alimentar, que foram fechados, tinham 750 conselhos, a tentativa era reduzir para 50 conselhos, entre eles o de Segurança Alimentar e Nutricional, por exemplo, que ninguém fala disso hoje, mas muitas crianças acabaram morrendo de fome por conta disso. Enfim, uma série de coisas que está tudo lá nesse meu dossiê, dizer assim, que eu queria transformar em livro, mas acredito que vai ficar guardado aqui nos meus arquivos. Mas isso é importante para a gente começar a mostrar, porque eu tenho dito o seguinte, Haroldo: os próximos 4 anos do governo Lula, além de fazer um grande governo, um governo voltado principalmente para os menos favorecidos, em paralelo, o governo Lula tem que construir uma boa linha de atuação no campo da comunicação, tá? Ou seja, fazendo isso que a transição está fazendo, que o grupo de transição está fazendo. Ou seja, olha, porque senão, daqui a 6 meses, Lula assume, daqui a 6 meses já vão querer que o Brasil tenha se transformado, né? Tenha acabado com a fome, tenha gerado 20 milhões de empregos, quando a gente sabe que, na prática, não é bem assim, e principalmente a partir da herança maldita que Lula vai receber. Para não ficar parecendo que é uma desculpa, né? Então, é importante que os meios de comunicação, o próprio Opera Mundi, enfim, mais progressistas, cumpram também esse papel, além do próprio governo. Tem que ter uma secretaria de comunicação muito bem estabelecida, muito bem construída, para mostrar, olha, qual é a herança que nós recebemos desses 4 anos de governo Bolsonaro, né? Agora, especificamente, indo agora para o que você chamou a atenção, logicamente que o número, inclusive desse dossiê que eu fiz, eu vinha contando o número, à medida que o governo ia inchando com militares, eu fui contando, já estava mais de 3 mil na época, né? Então, assim, houve uma ocupação, realmente, dos militares no governo Bolsonaro, e a leitura que eu faço é justamente porque tem uma coisa que a gente precisa, não vai talvez ter tempo para a gente fazer aqui, mas que eu acho também muito importante, é entender quem é a figura de Bolsonaro do ponto de vista das relações de poder históricas no Brasil. Ou seja, Bolsonaro não pode ser enquadrado, por exemplo, como um político clássico, tradicional. Nem o próprio Maluf se caracteriza como Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é um político, e aí, você falou agora sobre a questão do Peru, me lembra muito o Castillo do Peru. Ou seja, é aquele político intuitivo, que não há um grande partido, não há uma grande estrutura por trás dele. E essas figuras intuitivas, a chance de acontecer com o que aconteceu com o Bolsonaro e o que aconteceu agora com o Pedro Castillo, são muito grandes, né? Então, ou seja, há um grande risco quando você coloca uma figura com esse perfil. Então, do meu ponto de vista, justamente por saber disso, da sua incapacidade, né, como governante, ele falou isso várias vezes durante o mandato, não era para eu estar aqui, eu não fui preparado para isso, é que ele encheu, aí ele traz a mentalidade militar dele, ele encheu o governo de militares nos pontos estratégicos, né? Você tem militar em
todas as áreas do governo Bolsonaro. Isso é um fato. Eu fiz levantamentos, mas hoje eu parei, claro. Mas você tem militares em todas as áreas, áreas que, historicamente, tem mais militares no governo Bolsonaro do que tinha no regime militar, na ditadura militar. E principalmente em áreas estratégicas e importantes, mas mesmo áreas não tão importantes assim. Você teve militar. Até no esporte, nós tivemos o nosso último, né, o almirante Heleno Nunes, que é da minha idade, lembra mais ou menos do almirante Heleno Nunes, foi presidente da CBD, né? Então, ou seja, até no Bolsonaro... Então, ou seja, essa estrutura tentacular que foi criada no governo Bolsonaro, muito por conta de que as únicas pessoas que ele confiava são os militares, logicamente que vai ter uma certa dificuldade para desconstruir. E por quê? Porque vai ter, sim, uma queda, por motivos óbvios, é um outro presidente, é um outro governo, né? Mas o grande desafio do Lula é como negociar a retirada e a saída dessas figuras. E aí eu acho que, me parece que o Múcio, para o Ministério da Defesa, talvez fosse, possivelmente, a mais acertada, pelo menos momentaneamente, no processo de transição, escolha do Lula para o Ministério da Defesa, porque é alguém que tem entrada entre os militares e que vai negociar essa saída. Não vai ser uma coisa simples. Mas, obviamente, que não teremos mais um governo militar. O governo agora é civil.